Fala galera, tudo bom? Parabéns para vocês do Chega de Dieta. Tô vendo aí os depoimentos, estou muito feliz com alguns depoimentos. Sempre tem uma surpresa. Gratidão para vocês, parabéns. Vamos ajudar outras pessoas compartilhando o resultado de vocês, ok? Hoje eu vou falar especificamente para aquelas pessoas que estão acima do peso, para aquelas pessoas que são obesas ou têm sobrepeso, mas que comem pouco, mas não conseguem emagrecer. Primeira coisa que tem que ficar claro para vocês é o que fez você engordar não é o que vai fazer você emagrecer. Então, por exemplo, se você é, hoje às vezes diminui o arroz, diminui o feijão, diminui a sobremesa, mas mesmo assim não emagrece. Por quê? Você não engordou por causa do arroz e do feijão. Você engordou por uma série de outras coisas erradas que foram sendo feitas ao longo de meses e anos. Então isso foi se acumulando e a gordura foi crescendo aos poucos. Da mesma forma que ela foi crescendo aos poucos, agora nós vamos tirar ela aos poucos. Como que a gente destrava o organismo dessas pessoas que estão com o organismo travado, mesmo comendo pouco e não conseguem emagrecer? Como que a gente destrava isso? Tirando totalmente os carboidratos. A gente precisa tirar totalmente carboidrato, açúcar da nossa alimentação. Ah, Sérgio, por que isso? Que exagero, que radicalismo. Então agora você vai entender por que você precisa tirar o carboidrato da sua alimentação. Quando a gente come carboidrato, ou açúcar, ou doce, qualquer tipo de alimento assim, esse alimento ele se transforma em glicose na nossa corrente sanguínea. A glicose ela é tóxica para o corpo. Então, o corpo toma providências para tirar essa glicose da corrente sanguínea e mandar para onde ela tem que mandar. E para onde vai essa glicose? Essa glicose é levada para o músculo para ser armazenada como glicogênio, como depósitos de glicogênio no músculo. Esse glicogênio é um tipo de energia rápida para o corpo. Então, o nosso corpo pode armazenar cerca de 4.000 calorias, mais ou menos, nessa forma de glicogênio. Um pouco mais, um pouco menos, vai depender do tamanho da pessoa, de idade, de uma série de coisas. Então, quanto maior a sua massa muscular, por exemplo, mais capacidade de armazenamento de glicogênio no músculo você vai ter. Por isso que é bom você criar massa muscular que ajuda a emagrecer. Então, esse glicogênio vai ser direcionado para as células do seu músculo, ok? Mas o que acontece com a nossa alimentação hoje? Hoje a gente come uma quantidade muito maior de carboidrato do que a gente precisa e, além disso, a gente não gasta. Então, o que, que acontece? A gente come um prato de manhã, você vai lá e come um pão com manteiga. Quando é umas 10 horas, você quer carboidrato. Aí, quando é umas 10 horas, você vai lá e come uma saladinha de frutas, puro carboidrato. Meio-dia, você come arroz, feijão, ainda põe um macarrãozinho e de sobremesa, às vezes, você come uma fruta, come um doce. À tarde, você come uma barrinha de cereal. E de noite, às vezes, você chega em casa e ainda come um arrozinho com feijão, mesmo que seja pouco, ou come um pedaço de pizza, enfim. A nossa alimentação ela é muito exagerada no carboidrato. Só que isso, quando a gente está magro e a gente é um pouco mais novo, isso não vai engordar a gente de um dia para o outro. Então, esse exagero, ele vai sendo, vai aumentando a nossa gordura corporal ao longo de semanas, meses e anos. E às vezes a gente pensa, não, eu paro de comer e volta. Então, às vezes você para de comer e volta rápido, quando você ainda está nessa fase. Chega uma fase em que o corpo ele fica desregulado hormonalmente. Isso significa que ele já não funciona mais como ele funcionava antes, que se você parasse de comer, ele vai emagrecer, por uma série de fatores que agora, nesse vídeo, não dá para explicar. Aí você já está obeso, acima do peso, e aí você resolve parar de comer um pouquinho. Porque você fala, não, toda vez que eu volto, que eu paro de comer, eu emagreço. Só que dessa vez você chegou num ponto em que o seu corpo está desregulado hormonalmente. Então, mesmo que você pare de comer e você coma pouco, ele não vai emagrecer. E por que isso acontece? Vou mostrar para vocês aqui. Eu montei aqui para vocês. Não sei se dá para enxergar.
Imagina que o nosso corpo ele tem dois tanques de combustível. O primeiro é o de glicogênio, que é esse aqui, que é a forma como o carboidrato é armazenado no nosso corpo. O segundo é gordura, que é esse aqui. Na verdade é triglicerídeos, que é isso aqui, que é a forma como a gordura é armazenada no nosso corpo, ok? Imagina que o corpo ele sempre vai usar primeiro o seu tanque de combustível glicogênio, ou seja, proveniente de carboidrato. Com o nosso estilo de alimentação, você nunca deixa esse tanque vazio. Ele só vai usar esse tanque de triglicerídeos, ou seja, de gordura, de pança, só quando esse estiver vazio, ok? É como se isso aqui fosse uma poupança, onde você só vai sacar dinheiro da poupança quando você não tiver mais dinheiro. Então, imagina que você agora está querendo emagrecer e você faz o seguinte. Você já tem tudo isso aqui de gordura acumulada. Aí você faz assim, opa, vou parar de comer menos. Aí você tira aqui algumas dessas bolinhas de gude, ok? Tira algumas dessas bolinhas de gude e deixa o tanque assim. Quando o seu corpo precisar de energia, ele vai vir aqui, vai falar, opa, tem energia aqui em formato de glicogênio? Tem, vou usar esse. Ele só vai usar esse cara aqui quando esse zerar. Por quê? Do ponto de vista evolucionário do corpo humano, do ser humano, a gordura é algo bom para o corpo. O nosso corpo é bom gordura, para ele é segurança, significa que ele não vai morrer, que ele tem reserva de energia. Então ele não quer usar essa reserva. É como se fosse uma poupança mesmo. Ele não quer usar essa reserva. Esse combustível ele vai deixar para usar na hora que esse cara acabar. Na hora que esse cara acabar, ele vai usar esse combustível aqui. Ok? Então, você foi lá e tirou uma colher de arroz do seu almoço. O que vai acontecer? Se o seu corpo estiver desregulado hormonalmente, que é o caso da maioria das pessoas, não vai acontecer nada. Você não vai emagrecer nada. Aí você fala, bom, eu vou tirar mais um pouco. Aí você deixa assim. A próxima vez que o seu corpo for precisar de energia, ele vai vir aqui e vai procurar. Opa, tem glicogênio? Tem, vou usar. Como você não precisa de muita energia, porque normalmente as pessoas são sedentárias, o que tem aqui é suficiente. Ele vai usar. Aí você fala, caramba, eu não estou emagrecendo. Agora eu vou comer menos então. Aí você come menos. Vamos supor que você está comendo menos e você está deixando o seu tanque assim, bem pouquinho, tá? E aí quando ele for buscar energia, ele vai vir aqui e vai ver que tem pouco. Aí ele vai deixar uma unidade de energia aqui. E ele vai falar assim para você, cara, come que eu tô com fome. Come que eu tô precisando de energia. E aí você não vai conseguir segurar, certo? Você não vai conseguir segurar e você vai comer. Você vai comer. Você vai encher o tanque de novo. Aí é aquele dia que você arrebenta. Então o que é esse uma? Essa uma bolinha de gude que ficou aqui é aquele tipo de dieta restritiva que você não está comendo mais nada. E você fica só com uma bolinha de gude ali no tanque. Você fica na reserva. E você fica morrendo de fome. Porque o corpo, ele tá vendo que você tá colocando pouco. Ele sabe que você vai colocar pouco. Então ele fica falando, põe mais, porque você tá colocando. O que vai acontecer? Como que você destrava isso? Você faz assim, ó. Zera carboidrato. Ou deixa minimamente carboidrato. Vai dar um baque no corpo, você vai sentir, o seu corpo vai sentir, e na hora que ele pedir para você encher esse tanque, você não vai encher, e ele vai falar assim, ferrou, agora ferrou, o que eu vou fazer? Eu vou ter que usar da minha poupança. E aí ele vai lá naquela sua pança, que está lá há anos, e vai começar a tirar um pouquinho desse triglicerídeo. Ó, isso aqui vai demorar, tá? Então não é aquela coisa de um mês, não. Isso aqui vai demorar. Por quê? Porque enquanto
um grama de carboidrato aqui equivale a 4 calorias, 1 grama desse cara aqui equivale a 9. Então aqui vai demorar bastante para isso sumir, tá? Então, como que você faz? Você zera aqui e você não vai morrer porque você não tem carboidrato. Não é assim que o corpo funciona e não é assim que a gente evoluiu. A nossa história como espécime não ia existir, a gente não ia existir hoje se a gente tivesse que depender de ter carboidrato. Aliás, a nossa alimentação era principalmente, primordialmente, carne e gordura. A partir do início da agricultura, que a gente começou a cultivar grãos, é que a gente começou a comer tantos grãos assim. Então, o nosso corpo é perfeitamente adaptado para viver sem o açúcar, sem o carboidrato. Inclusive, todo o açúcar que o corpo precisa pode ser fabricado pelo fígado. Você não precisaria consumir esse açúcar. Ah, mas o cérebro precisa de glicose para funcionar. O cérebro funciona com gordura, muito bem com gordura. Funciona com a gordura, que a gordura é transformada em corpos cetônicos. Por isso que quando a gente faz o jejum intermitente, a gente zera esse cara aqui. A gente zera ou deixa bem próximo de zero, fazendo com que o nosso corpo comece a usar isso aqui. E por que a gente tem aquele nível de energia cerebral tão alto, que a gente se sente tão bem, tão disposto? Porque os corpos cetônicos são combustíveis que o cérebro adora. E você tem essa energia aqui, você tem ela constante, ela não acaba nunca. Praticamente não vai acabar nunca isso aqui. E ela é liberada o tempo todo no seu corpo. Enquanto que se o seu corpo depende de carboidrato, quando você usa, ela está acabando. E aí você entra naqueles altos e baixos emocionais de humor. Quando está acabando a sua reserva de glicogênio, você fica mal-humorado, seu corpo fala come, 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 e você não consegue parar de pensar em comida enquanto você não comer. Uma vez que você tira esse vício do seu corpo, você começa a viver em paz. Você para de ser controlado pela comida e você passa a controlar. Então, era essa a mensagem que eu tinha para passar para vocês, e eu não queria me estender muito. Eu sei que vão aparecer dúvidas, coloquem embaixo do vídeo as perguntas. Eu vou gravar outros vídeos falando especificamente sobre esse assunto, explicando mais detalhe ainda do que acontece fisiologicamente com o nosso corpo em relação ao metabolismo do carboidrato e da gordura, ok? Então, um abraço para vocês, muito obrigado. Quem gostou desse vídeo, eu peço que curta, né? Curte esse vídeo, peço que assine aí o meu canal e peço que compartilhe com as pessoas que precisam também dessa informação. Tenho certeza que você conhece alguém que está acima do peso ou que tem obesidade ou que quer emagrecer. E eu tenho certeza que essa informação vai ajudar essas pessoas que estão nessa situação. Um abraço e até a próxima.